Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa do Pai. Para essa Santa Missa, a PASCOM da Paróquia São Paulo Apóstolo de Capão Bonito informa a transmissão da Santa Missa dessa noite. E também informamos que as fotos e as transmissões que serão feitas durante a celebração ficarão disponíveis nas páginas da PASCOM. Você poderá visualizar acessando as nossas redes sociais. Campanha do Agasalho. Nós da Paróquia São Paulo Apóstolo estamos arrecadando doações para a campanha do agasalho. Roupa, sapato, tênis, utensílios, brinquedos, enfim, tudo que você quiser doar estiver em bom estado de conservação e pronto para ser usado. Pode ser entregue durante a missa ou no escritório paroquial. Muito obrigado pela sua doação e principalmente pela sua atenção. Boa noite. Intenções. Maria Aparecida Rodolfo, 7º dia de falecimento. Luiz Antônio Rossi, 7º dia. José Carlos de Lima, 15 dias. Moacir Pinto Costa, 7º dia. Vindos de diferentes realidades, iluminados pelo Espírito de Deus, celebremos a solenidade de Pentecostes. O sopro divino desce sobre nós e nos congrega na mesma fé e numa só família, na alegria e na fraternidade, renovada pelo Espírito Criador. A Igreja se fortalece na missão e põe seus dons a serviço do bem. Em pé para acolher a procissão de entrada. O Espírito do Senhor encheu o universo. Ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Boa noite. Nós nos reunimos, irmãos e irmãs, para esta Santa Missa. Queremos, com toda a Igreja, celebrar a solenidade de Pentecostes
pedindo ao Espírito Santo de Deus que ele seja derramado novamente sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre toda a nossa comunidade e sobre o mundo inteiro. Assim acolhemos você que veio para celebrar conosco nesta noite. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. No instante, abaixe um pouquinho a sua cabeça diante da presença de Deus. Peçamos ao Senhor perdão por nossas faltas, pelas vezes que não vivemos a vida nova do Espírito Santo. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Cristo, que dais vida a todas as coisas, com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Rezemos juntos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nas mãos do Senhor nosso Deus, apresente as suas preces, súplicas e intenções do seu coração. Tudo aquilo que trazemos, colocamos no altar do Cristo ressuscitado. O descanso eterno aos seus familiares, o consolo e a sua paz. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, como se fosse uma forte... De repente veio no céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheia de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próximo a Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e proselitos, cretentes e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. A nossa resposta ao Salmo: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó, de onde vieram. Enviais o vosso Espírito, e renascem, e da toda a terra a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, procedei segundo o Espírito, assim não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem desejo contra o Espírito, e o Espírito tem desejo contra a carne. Há uma oposição entre a carne e o Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaria de fazer. Se, porém, sois conduzido pelo Espírito, então não estáis sobre o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes,
iras, intrigas, discórdia, fações, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Essas e vós previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, consistência, continência. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne, com suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito corretamente. Palavra do Senhor. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos. Vinde, Espírito Divino, e enchei com os vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem novamente o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse:
recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, nós celebramos a solenidade de Pentecostes, a descida, o derramamento do Espírito sobre a sua igreja. E com isso, a igreja nos convida a recordarmos a ação do Espírito Santo ao longo da história da nossa salvação. Se você abrir o livro do Gênesis na sua casa, você encontrará a passagem que diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já no início da criação, o Espírito de Deus estava ali. E devagar, o povo foi fazendo a experiência, escutando a voz de Deus, seguindo o seu caminho, mas muitas vezes o povo também voltou as costas para o Senhor. Desviou-se dos seus caminhos e Deus então suscitou profetas no meio do seu povo. E os profetas falaram por meio do Espírito. Foi o Espírito de Deus que agiu naqueles homens para chamarem a atenção do povo à conversão e a retornarem novamente para os caminhos de Deus. Nós caminhamos um pouco mais e a igreja nos ensina que quem causa a humanidade do Verbo é também o Espírito. Diz o anjo à Virgem Maria: o Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então Jesus desce dos céus por obra do Espírito Santo. Aqui no nosso altar acontece um grande milagre. Nós oferecemos ao Senhor o pão e o vinho, o trabalho das nossas mãos, que colocamos sobre o altar. E a igreja então pede ao Senhor o seu Espírito, e este Espírito desce sobre a nossa oferta do pão e do vinho e transforma para todos nós o corpo e o sangue do Senhor. É assim, meus irmãos e irmãs, que nós vamos percebendo que a igreja viveu do Espírito Santo desde o seu início. A Igreja Católica, a nossa igreja que nasce do coração ferido de Cristo na cruz, como vai lembrar o Catecismo da Igreja Católica. Do mesmo modo como o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e do lado da costela de Adão formou a mulher, também do lado de Cristo morto na cruz, nasce a nossa igreja. Mas a igreja precisava de uma vitalidade. A igreja necessitava de uma força e por isso celebramos Pentecostes. No dia de Pentecostes, a igreja nascida do lado ferido de Cristo na cruz recebe uma força nova. Mas, meus irmãos e irmãs, nós não somos uma igreja do passado. Não somos uma igreja que está aqui simplesmente a recordar acontecimentos de 2000 anos atrás, nada disso. Nós somos uma igreja viva, uma igreja do presente, e estamos aqui neste momento, hoje, nesta igreja, celebrando a maravilha do derramamento do Espírito Santo. Porque este Espírito que falou sobre
pelos profetas, este Espírito que agiu em Maria, este Espírito que acompanhou os apóstolos, agora é derramado sobre nós, que somos a igreja do Senhor. Você já tem o Espírito Santo. No dia do seu batismo, levado pelos seus pais e padrinhos à pia batismal, naquele dia em que você passou a fazer parte da igreja, dos filhos e filhas de Deus, você recebeu o Espírito Santo. Ele já está em você, já está no meio de nós. Mas agora, meus irmãos e irmãs, é preciso viver a partir do Espírito. É preciso permitir que este Espírito invada o nosso coração e a nossa vida. Em outras palavras, é preciso nos rendermos à ação do Espírito Santo. O texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala dos discípulos que estavam com medo e com as portas fechadas. E o texto grego, a língua oficial, original em que o Evangelho foi escrito, diz mais do que simplesmente estar trancada com chave. Elas estavam trancadas com estacas. Havia um bloqueio. Não bastava simplesmente tentar ali forçar a porta, tirar uma espécie para nós hoje de miolo e então abrirmos. Havia um bloqueio. Os discípulos estavam com medo. E é isto que sentem aqueles que ainda não têm o Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, celebrarmos hoje a festa de Pentecostes é retirarmos do nosso coração e da nossa vida todos os obstáculos à ação do Espírito e recolher os seus frutos. Nós escutamos na segunda leitura alegria, paz, uma vida longa, são frutos do Espírito. A esperança, a serenidade, a paz, são sentimentos, são ações que aqueles que estão repletos, aqueles que se renderam ao Espírito de Deus têm. Meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo nos dá uma vida nova. O Espírito Santo nos convida a vivermos de um modo muito radical os valores do Evangelho. E é por isso que o cristão, a cristã, precisam ser no mundo um sinal desta presença de Deus. Os frutos do Espírito que fazem de nós sermos mais solidários e mais fraternos. O Espírito que nos faz compreender a fraqueza do outro. O Espírito que nos leva a perdoar. E principalmente, o Espírito que nos leva constantemente à conversão. Celebrar Pentecostes é fazermos um grande exame de consciência e descobrirmos se estamos vivendo a partir do Espírito ou a partir de nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos enganamos. Achamos que somos fortes o suficientes. Achamos que somos nós que vamos conseguir restaurar a nossa família, mudar as pessoas, transformar o mundo. Achamos que somos nós que vamos conseguir resolver todos os nossos problemas e as nossas dificuldades. E meus irmãos e irmãs, não é assim. Mesmo na nossa luta espiritual, não vamos viver e vencer sozinhos os nossos pecados. É preciso pedir o auxílio do Espírito Santo. É Ele que age em nós. É Ele que nos dá força para vencermos as nossas tentações. E é Ele que transforma os corações. A nossa família pode ser restaurada, sim, mediante a ação do Espírito Santo. Os nossos problemas podem ser vencidos, podem ser solucionados à medida em que escutamos a voz do Espírito, à medida em que deixamos que o Senhor conduza os nossos atos
E aí então eu vou ficando de lado, eu vou ficando para trás e vou permitindo que o Senhor assuma o comando da minha vida. E é isto que me traz paz. A paz que nós encontramos no Evangelho não é ausência de dificuldades, de problemas ou de provações. A paz que vem de Jesus é a certeza da presença do nosso Deus nas nossas vidas, em todas as situações. O homem de fé e a mulher de fé não perdem a esperança, não se desesperam, não ficam angustiados, porque o homem e a mulher de fé colocaram a sua esperança em Deus e sabem que Ele está trabalhando, sabem que Ele é capaz de fazer e sabem também que no momento certo Ele agirá. Por isso hoje, celebrando a festa de Pentecostes, queremos pedir ao Senhor que uma vez mais Ele derrame o seu Espírito sobre nós. Que o nosso coração acolha este Espírito como um dom, como um presente. É isto que Deus quer. Nos dá o seu Espírito como um dom. Mas é preciso acolhê-lo. Este Espírito já está no seu coração. Agora você precisa permitir que este Espírito haja para gerar em você, em todos nós, na nossa família e na nossa comunidade, a transformação que Deus quer e que Deus espera. Peçamos então, irmãos e irmãs, que não coloquemos barreiras à ação do Espírito, mas que este Espírito, descendo sobre nós, renove a nossa vida, renove a nossa família, renove a nossa paróquia e renove o mundo inteiro, como é desejo do nosso Deus. No instante, abaixe um pouquinho a sua cabeça diante da presença de Deus. E reconhecendo este Espírito que já está em você, diga ao Senhor: eu quero viver a partir do Espírito. Eu me rendo, eu me entrego nas mãos deste Deus e permito que o seu Espírito haja em mim, transforme a minha vida, o meu coração, a minha família e o mundo inteiro. Nossa resposta será: enviai vosso Espírito, Senhor. Sobre a Igreja e seus ministros, nós os rogamos. Sobre as famílias e comunidade, nós os rogamos. Sobre os que promovem a paz e o reino, nós os rogamos. Sobre todos os povos do mundo, nós os rogamos. Recolhei, Senhor, no vosso coração os nossos pedidos. Nós fazemos porque confiamos em vós e fazemos por Cristo nosso Senhor. Compõe o vinho, coloquemos no altar nosso desejo de nos abrirmos à ação do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre, juntos. Benditos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Juntos, benditos. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais,
derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Arnaldo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso filho Moacir, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós,
e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Rezemos juntos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Ao receber a Eucaristia, ao fazer a sua comunhão espiritual, peça ao Senhor que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, que você encontre nele um ânimo novo para continuar o seu caminho de fé. Recolhidos, façamos a nossa comunhão.
Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar por um instante? Nós ainda temos bolinho para quem quiser levar para casa. Não estamos tendo a degustação aqui no local, mas quem quiser comprar e levar para casa, nós temos ainda a nossa última noite do bolinho. Estamos aceitando cartão de crédito e de débito para quem quiser fazer isso. E vamos agradecer em especial a todos vocês que doaram, que fizeram a sua doação de farinha, de frango, em dinheiro, enfim, que tocou o seu coração e fizeram essa doação para que nós conseguíssemos confeccionar o bolinho, que para nós é muito importante para a gente ajudar aqui a comunidade. Muito obrigado, Deus ajude, e que na próxima que a gente precisar, vocês estejam dispostos novamente a nos ajudar. Estamos também agora com a nossa campanha do agasalho, como foi falado no início. Se cada um doar um pouquinho, não vai fazer falta para ninguém, e todos serão agraciados com a bondade de vocês. Nós, da comunidade São Paulo Apóstolo, agradecemos a todos que participaram e colaboraram com a realização da novena de Pentecostes. Ao Ministério de Música, ao Ministério de Comunicação, através da PASCOM, aos irmãos do Santíssimo, Ministério da Eucaristia, da Liturgia, acólitos, a acolhida que nos é muito importante, e a equipe de higienização também, sem ela a gente poderia estar aqui. Aos padres que vieram de outras comunidades e também ao Padre Diego e ao Padre Soeder, nosso agradecimento. E em especial a Jesus, que através do Espírito Santo desceu do céu sobre seus apóstolos, sobre sua mãe Maria e sobre os seguidores. Nessa comemoração de Pentecostes, também como a língua de fogo, o Espírito capacitou e ungiu todos os padres que passaram aqui pela nossa paróquia e também que passaram pela paróquia do mundo inteiro para o testemunho que Jesus viva e reina para sempre. Que o Espírito Santo, que Pentecostes também possa abrir o nosso coração, que às vezes, como o Padre falou, eles estavam com a porta fechada, quem sabe o nosso coração também não está assim, precisando dessa língua de fogo, que o Espírito Santo venha nos ungir com alegria, com muita capacidade de a gente poder ajudar e sempre estar disposto com o próximo. Pois é isso que Jesus pede. Vivamos em irmãos. Irmãos quer dizer comunidade. Comunidade para nós é um poder precisar ajudar o outro. Então, que Jesus abençoe a todos que estiveram aqui, pois vocês foram convocados, vocês foram chamados por Jesus, atenderam o chamado e estamos aqui para celebrar o Pentecostes. Muito bem. Ainda agradecemos a equipe da cozinha, todos os que colaboraram ao longo desses 9 dias da nossa festa. Agradecemos aos setores da nossa paróquia que contribuíram também com as doações, nossos colaboradores, as empresas, Mercearia Vaz, Eletro, na pessoa do senhor Enéas e da Lília, Comercial Rodrigues, Mercado São Judas, Farinha Capão Bonito, Arte Fritas, Bar Avenida, e todos vocês, irmãos e irmãs da nossa comunidade, que doaram as suas prendas, o seu tempo, participaram também da nossa novena. Que Deus possa recompensá-los pela ajuda à nossa paróquia, pela presença nas nossas celebrações.
Como vocês ouviram, nós continuamos com a campanha do agasalho até o final deste mês. Você pode trazer nas missas em que você for participar, pode deixar aqui na igreja sempre na parte da manhã, ou mesmo no escritório paroquial, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. Se você puder nos ajudar, que Deus possa recompensá-los, nós, através de vocês, ajudaremos também os irmãos necessitados. Nós vamos retornar para as nossas casas, que você leve a alegria deste Espírito derramado sobre todos nós. Que você viva a partir do Espírito, deixe o Senhor te conduzir e que vivamos os frutos, os dons deste Espírito de Deus. Fiquemos em pé, peçamos a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Por intercessão de São Paulo apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria e a paz do Cristo ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Uma boa noite, uma boa semana a todos vocês.